Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 8 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. A partir de agora, nós começamos a entrar na parte realmente mais prática, né? Então, agora na aula 8 e na próxima aula, aula 9, nós estaremos vendo sobre o desmonte de rochas a céu aberto. Em seguida, nós passaremos aí para o desmonte de rocha em subsolo. Então, o objetivo de hoje é nós vermos as principais características do desmonte de rochas a céu aberto, suas propriedades, seus elementos e como eles interagem entre si. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, como já comentamos anteriormente, o desmonte de rocha com explosivos é uma atividade primária importante, né? Seja em minerações, seja em obra, em qualquer aspecto que seja necessário realmente removermos a rocha do local, seja para utilizar o local ou para utilizar a rocha em si. Como nós já falamos, né, existem rochas, né, principalmente as rochas duras, que elas não conseguem ser extraídas, não conseguem ser lavradas a partir das outras técnicas de desmonte de rocha, e por isso nós precisamos do desmonte de rocha com explosivo. Além, né, de existir situações peculiares, como as rochas duras, que realmente precisam do desmonte de rocha com explosivo, nós também já comentamos, né, que inclusive situações onde os outros tipos de desmonte poderiam ser utilizados, às vezes se utiliza o próprio desmonte de rochas com explosivo, devido ao fato dele impactar toda a cadeia de processo que vem, né, subsequente à operação de desmonte. Né? Como vimos, o resultado do desmonte de rochas, né, com explosivo afeta a lavra desse material através, né, do carregamento, através do transporte, né, o tratamento desse material, a britagem, a moagem, a separação desse material. Então, como o desmonte de rocha ele afeta toda uma cadeia, inclusive nos casos onde não se precisa do desmonte de rocha com explosivo, onde se poderia realizar, por exemplo, um desmonte de rocha mecânico direto através da escavação, se opta por realizar um desmonte com explosivos, porque ele afrouxa o material, ele coloca o material numa forma que facilita as etapas de lavra desse material, facilita as etapas de transporte desse material, e isso faz com que todo o processo seja otimizado. Então, realmente, o desmonte de rocha com explosivo, né, além de ser uma atividade primária, é uma atividade importante, porque ela é uma atividade otimizadora dos demais processos. O desmonte de rochas com explosivo geralmente é conhecido como desmonte em bancada, né? Principalmente porque as principais minerações aí, né, trabalham ou têm aí um método, a sua técnica de lavra através dos sistemas de bancada. Mas veremos, né, mais na frente que existem vários tipos de desmonte de rochas, né, a céu aberto. Inclusive, né, nós focaremos principalmente no desmonte em bancada, porque esse representa, né, a grande maioria dos desmontes realizados e nas minerações, mas o sistema de desmonte para obras, o sistema dos outros tipos de desmonte, né, basicamente eles seguem os mesmos conceitos. É claro que eles têm situações peculiares, por exemplo, uma abertura de nível não vai ter uma face livre, né, adequada, né, um desmonte em rampa, ele tem um desnivelamento. Isso veremos um pouco, né, dessas características na nossa aula, se eu não me engano, é a aula 12, que veremos os outros tipos de desmonte. Mas, de forma geral, nós veremos que os conceitos, que as técnicas são muito parecidas. Então, na aula de hoje, nós estaremos focando principalmente no desmonte em minerações e estaremos focando principalmente no desmonte em bancada, para apresentar realmente o desmonte a céu aberto, porque essa é a técnica de desmonte, né, ou o tipo de desmonte, podemos assim dizer, que representa a grande maioria, né, dos desmontes de rocha com explosivo. Né? A maioria das outras técnicas, elas se utilizam dos conceitos, se utilizam da teoria proveniente aí do desmonte de rochas em bancadas. Quando nós olhamos para as diversas operações, para as diversas minerações, ou as diversas aí, né, possibilidades de realização de desmonte de rocha com explosivo, nós vemos que cada uma delas, né, por mais parecido que seja, elas têm a sua peculiaridade aí. Realmente, cada um
Cada operação, eu sempre digo que cada operação, né, é um desmonte completamente diferente, porque mudam as características da rocha, mudam as características operacionais. Duas minas, ainda que tenham o mesmo tipo de rocha, ainda, desculpem, que lave o mesmo tipo de material, né, elas vão ter alguma particularidade aí que vão diferenciar uma da outra. O que une a maioria das minas, a maioria das operações, é que todas elas, né, ou a maioria delas precisa, né, ou utiliza o desmonte de rocha para otimizar os seus processos, né? Realmente são poucas, é uma parcela muito pequena das minerações aí que não utilizam do desmonte de rocha, seja porque é imprescindível a sua utilização, ou também, né, porque ele otimiza os seus processos, né? Só para esclarecer, muitas vezes nós falamos simplesmente de desmonte, né? Não falamos desmonte de rocha com explosivo, né? Quando estivermos falando de desmonte ou desmonte de rocha, né, a partir de agora, nós estaremos nos referindo ao desmonte de rochas com explosivo e não, né, os outros tipos de desmonte, já que esse é o nosso foco principal da nossa aula, né? Então, como nós estávamos falando, desculpem aí a interrupção, realmente o que tem em comum, né, apesar de tantas diferenças ter entre as minerações, é que realmente a necessidade de realizar o desmonte de rocha, como o desmonte de rocha afeta todo o processo, como o desmonte de rocha afeta a viabilidade da mina, os custos da mina. Então, essa importância faz realmente com que o desmonte de rocha ele seja uma atividade prioritária nas minerações. E é necessário que ele realmente entregue resultados de qualidade, resultados satisfatórios, porque ele realmente faz diferença no dia a dia operacional de uma mineração. Um desmonte bom faz com que realmente a produção de uma mina ela aumente de forma significativa quando comparado realmente com um desmonte ruim. Principalmente nas grandes minerações, né, que precisam aí de altos níveis de produção, o desmonte de rocha aí, ele tem um impacto direto, né, na cadeia produtiva, na cadeia de produção das minas. Quando nós olhamos também para as minas pequenas, né, as pedreiras pequenas, operações pequenas, que tem, por exemplo, só uma frente de lavra, só um local que eles estão extraindo ao mesmo tempo, isso torna aí realmente o desmonte imprescindível, né? Enquanto em grandes operações tem-se várias frentes de eslava, se realiza vários desmontes ao mesmo tempo, tem vários equipamentos. Numa operação pequena, você tem uma frente de lavra, você tem um equipamento lavrando. Se seu desmonte fica ruim, você pode, inclusive, parar a operação por não ter condições de lavrar aquele material. Então, é importante nós termos em mente, né, a prioridade que é a atividade de desmonte, né, a importância que ele tem, para que quando nós realmente comecemos a planejar, comecemos a pensar no nosso desmonte, nós pensemos não só na necessidade de quebrar a rocha em si, né, mas que existe toda uma cadeia produtiva e que ela depende realmente que a operação de desmonte ela seja feita com qualidade. Os desmontes, geralmente, eles são classificados em primário e secundário. Primário, ele também é chamado de desmonte principal ou desmonte de produção, né? Que é o primeiro desmonte que você realiza, né? Ou os desmontes que se realiza realmente para fazer a remoção da rocha em si. Então, toda vez que nós temos um desmonte, seja ele em bancada ou de qualquer tipo, né, que realmente visa extrair a rocha do local, nós estamos falando de um desmonte primário, né? O objetivo é liberar a rocha para que realmente se realize a escavação. Quando nós temos um desmonte primário ineficiente, né, quando um desmonte primário ele não tem, né, a capacidade de realmente extrair a rocha por completo, ele não quebrou a rocha por completo, ele quebrou a rocha, né, de forma inadequada, se gera a necessidade da realização de um segundo desmonte, né? Quando se necessita realizar um segundo desmonte de uma rocha
que já foi fragmentada de forma incorreta, seja porque ficou grandes blocos de rocha que não podem ser removidos, seja porque ficou, né, resto de rocha numa parede, num piso, seja qual for o motivo, se precisarmos desmontar novamente devido à ineficiência de um primeiro desmonte, nós estamos falando aí de um desmonte secundário. Os desmontes secundários também eles são conhecidos desmontes de blocos, né? Quando nós vamos desmontar blocos grandes, né, que foram aí frutos de desmontes primários ineficientes, ou pode ser conhecido como desmonte de regularização, quando nós vamos aí realmente desmontar de novo uma rocha, né, que ficou presa numa parede, ficou presa num pé, que não saiu de forma eficiente no primeiro desmonte, ou ainda temos os desmontes de repés, né, que são exclusivamente aquele material que fica no piso aí, né, irregular, que não saiu realmente no desmonte primário. Então, desmonte primário é o desmonte principal de produção, é aquele primeiro desmonte que nós realizamos para liberar a rocha para escavação. Quando o primeiro desmonte, né, o desmonte primário, ele não é eficiente e se gera a necessidade de realizar um segundo desmonte para terminar o trabalho do primeiro, nós chamamos esse desmonte de desmonte secundário. Né? É claro que, às vezes, é necessário um desmonte terciário, um desmonte quaternário, né? Em algumas situações específicas, nós, mesmo assim, continuamos chamando de desmonte secundário. Né? Porque aí, para não estender os nomes, e porque as características são basicamente a mesma. Então, nós dividimos sempre os desmontes em duas classes. O desmonte primário, o primeiro desmonte que nós vamos realizar, o desmonte principal de produção, e o desmonte secundário que visa aí, né, a realização ou cumprimento para suprir a ineficiência do primeiro desmonte, o desmonte primário. Também existem situações em que estamos, por exemplo, numa rocha escavada e a gente vem através do desmonte mecânico aí, escavando diretamente a rocha, e nós encontramos um bloco no meio daquela rocha e é necessário desmontar esse desmonte, né? Apesar que vai ser o primeiro desmonte de rochas com explosivo naquela rocha, porque antes estava se fazendo o desmonte mecânico, nós também consideramos um desmonte secundário. Por quê? Porque as características desse bloco, as características desse monte de rocha ser desmontado são bem semelhantes ao desmonte secundário. Então, nós consideramos ele como um desmonte secundário também. Além de que, se nós nos referimos apenas ao termo desmonte, né, foi feito um primeiro desmonte mecânico e ele não foi eficiente, e aí é necessário fazer um segundo desmonte, só que dessa vez não vai ser com, né, meios mecânicos, vai ser com explosivo, mas também é um desmonte que, né, foi fruto aí de um desmonte mecânico ineficiente ou incapaz, né, de realmente retirar, incapaz de retirar a rocha. Então, essas aí são as classes de desmonte primário e secundário, né, que nós precisamos estar atentos ou que nós realizaremos no nosso dia a dia. Existem diferentes tipos de desmonte a céu aberto, mas de forma resumida nós podemos classificar eles aí ou dividir eles em 5 tipos. Né? O primeiro é o desmonte de bancada, que representa a grande maioria, né? E realmente é o principal representante aí do desmonte a céu aberto, que é responsável aí por muito mais da metade dos desmontes realizados aí a céu aberto. Né? Depois nós temos o desmonte de lançamento e afrouxamento, né? Que ele visa, né, realmente fazer o lançamento ou afrouxar as rochas brandas para facilitar aí a sua escavação. Temos depois o desmonte de pré-corte ou escultural, né, que é um desmonte que visa aí o corte e o acabamento da parede rochosa. Depois nós temos os desmontes ou as detonações em pedreiras, elas são muito parecidas com as detonações a céu aberto, né? Na verdade, desculpe, nas detonações de bancada, todos eles são a céu aberto. São muitas detonações de pedreira, são muito semelhantes às detonações de bancadas, né? Mas as pedreiras muitas vezes têm características especiais, né? Às vezes tem dimensões menores, às vezes detona-se uma única linha de furos, então geralmente se classifica aí, né, ou se divide os desmontes em pedreiras como uma classe
separado. E, por último, aqui, nós temos os desmontes de construções, né, os desmontes em obras, que são todos aqueles desmontes necessários aí para agilizar, né, ou para facilitar ou viabilizar as obras civis, né, seja a construção de uma estrada, seja construções de fundações, qualquer coisa que está relacionada aí à realização de uma obra civil, né, se encaixaria aqui nos desmontes de construção. O desmonte em bancada, ele é o principal representante aí da classe, né, das classes ou dos tipos de desmonte a céu aberto. Praticamente, né, a maioria das minerações, eles realizam o desmonte em bancada, né? Muitas obras também precisam realizar o desmonte em bancada, né? Ele também é conhecido como desmonte em banco, né? Porque ele deixa a mineração, né? Ele deixa a mina ou a cava da mina, né? Ele deixa aí com aspectos semelhantes às arquibancadas de um estágio, né? Onde você tem, né, aqueles bancos na parede que vão fazendo aí, né, um corte aí retangular, como se tivesse realmente bancos quando nós vemos ao longe. Ele é marcado principalmente por ter pelo menos duas faces livres, né? Que é a face livre de cima, onde se realizam os furos para carregamento, e a face livre da frente da rocha, da frente do bloco, que vai ser removido. Algumas vezes eles podem ter mais face livres, podem ter face livres laterais, né? E realmente ter mais face livres, e algumas vezes ele pode ter apenas a face livre superficial, quando nós temos um desmonte confinado, em que o banco, né, o nível da mina ainda não foi aberto, né? Nós mais na frente nos referimos isso como a abertura de nível, mas também nada mais é que um desmonte em bancada sem face livre frontal. Então, realmente, o desmonte em bancada é o grande representante. Quando nós estudamos desmonte rocha a céu aberto, né, praticamente nós nos dedicamos exclusivamente ao desmonte em bancada. Todos os outros vão ser uma derivação do desmonte em bancada. Então, nós usamos as técnicas são formuladas, elas são estudadas, são desenvolvidas para o desmonte em bancada, e depois elas são aí, né, ramificadas, são desenvolvidas para os demais tipos de desmonte, né, a céu aberto que nós podemos ter. O nosso segundo tipo de desmonte é o desmonte de afrouxamento ou de lançamento, né? Geralmente, ele é realizado em rochas brandas, e a sua finalidade é fazer com que a rocha esteja num estado, né, que realmente facilite a lavra, a escavação, o transporte, né, a retirada desse material. Então, realmente, o desmonte de rocha ele não visa fragmentar a rocha em si, ele visa apenas afrouxar ela para fazer com que aí a escavação, né, a concha da escavadeira, ela penetre de forma mais rápida, mais suave, e aumente a sua, né, realmente produtividade, o seu nível de produção, né? Outra forma de se usar é também para dar formatos a pilhas, né, que sejam adequadas ao equipamento. Às vezes nós temos equipamentos que precisam de pilhas mais altas, outros precisam de pilhas mais baixas, e aí o desmonte de afrouxamento visa, né, realmente produzir uma pilha de material que seja adequada ao equipamento que vai fazer a lavra. Nós também temos aí o desmonte de lançamento, né, que são praticamente a mesma coisa, muito usado, por exemplo, em minerações de carvão, onde nós queremos desmontar, né, a capa aí superficial que está sobre o carvão, e o que nós fazemos é um desmonte para lançar esse material, né, do outro lado, para minimizar a necessidade de realmente escavar o material estéril, né? Então, geralmente, tem uma capa de material de decapeamento aí, uma capa de material superficial, e embaixo tem uma capa de carvão, né? Então, por exemplo, na lavra em tiras, o que se faz é detonar essa capa de cima para que ela vá, né, seja lançada para a lateral, e aí abra, né, ou deixe aí visível a capa de baixo do carvão, para que se possa vir lavrando a capa do carvão. Depois se vai, né, para o desmonte seguinte, se tira essa capa, se joga para onde se retirou o carvão, e aí vem e lavra a parte de carvão de baixo. Então, a detonação de afrouxamento, a detonação de lançamento, elas realmente visam facilitar a lavra, diminuir os custos aí de produção, ainda que o desmonte mecânico ele seja viável nessas condições,
o desmonte de rocha com explosivo, né, como nós falamos, otimiza os custos, né? Então, mesmo gastando para fazer o desmonte com explosivo, o seu resultado, né, faz com que se economize nas etapas de escavação, nas etapas de transporte desse material, e essa economia é maior do que o gasto aí, ou do que o investimento no desmonte aí com explosivo, né? Na etapa de desmonte com explosivos. O nosso terceiro tipo de desmonte a céu aberto é o desmonte de contorno, né? O desmonte escultural, né? Também conhecido como um desmonte de pré-corte, porque essa é a principal técnica, né, utilizada para fazer esse tipo de desmonte. O que ela visa é realmente, como nós vemos aqui, é fazer um corte, né, fazer um acabamento na parede para dar a ela uma melhor forma, para dar à parede realmente um melhor acabamento, para dar uma parede uma maior estabilidade e para prevenir, né, danos ao talude remanescente, né, devido aos desmontes de produção. Eles geralmente são compostos por uma única linha de furos, né, que visam fazer aí o recorte desses furos aí, que visa a comunicação lateral dos furos, para que nós possamos ver aí uma parede intacta, né, protegida dos desmontes de produção, para que não gere risco, né, de caída desse material, para que não gere risco realmente de desabamento desta parede. Então, as detonações de contorno, detonações esculturais, né, ou detonações de pré-corte, elas visam preservar o maciço remanescente, tanto pela característica de acabamento em si, né, porque geralmente é realizado nas paredes que vão ficar expostas, então o acabamento, a beleza da coisa, né, a aparência visual, ela realmente importa, mas também por causa aí do componente estrutural de estabilidade dessa parede, né? Nós queremos que essa parede ela fique preservada, porque é onde aí estará exposto, né, todos os equipamentos da mina, realmente todos os equipamentos da operação. Às vezes, quando se realiza numa estrada, por exemplo, né, aquela parede lateral que nós vemos aí de uma serra que foi cortada, né, de um morro que foi cortado. Então, é claro que nós queremos que não haja risco de caída dessa parede, nós não queremos que caia rochas, né, que possam ter ficado soltas nessa parede. Então, os desmontes de contorno esculturais visam dar o acabamento, né, e a garantia de segurança de que essas paredes remanescentes elas realmente fiquem aí estáveis e seguras, né, para todos aqueles que se exporem a ela aí, de certa forma. O nosso quarto tipo de desmonte a céu aberto são as detonações de pedreira, né? Como nós já comentamos, elas são muito semelhantes aí às detonações em bancada, mas geralmente elas têm aí, né, dimensões menores, né? E seu objetivo principal é o de produzir material, né, pedra, brita, rocha, para a indústria da construção civil, né? Geralmente os desmontes em pedreiras, apesar de serem muito parecidos aí com desmonte em bancada, eles têm algumas particularidades, né, que classificam eles, ou que fazem eles realmente entrar nessa classe exclusiva. Eles realmente têm especificações, né, que são para atender a construção civil. Além disso, geralmente se realiza detonações que têm aí algumas características bem particulares. De algumas vezes se realiza detonações com a única linha de furo ou duas linhas de furo. Realmente são furos aí, são detonações de poucas linhas, né? Então existe pouca interação. Não existe realmente, né, a formação de uma grande bancada, como a gente vê nessa foto aqui. Geralmente tem uma bancada bem estreita, né? Quando não, realmente são detonações de pequeno diâmetro, de furos de pequena profundidade. Então, realmente são detonações que têm características particulares, né? Quando nós temos grandes pedreiras que fazem detonações que são semelhantes, né, às detonações de bancada, que tem várias linhas, que tem várias dimensões, que a interação entre as linhas, entre os furos, né, realmente ela tem uma importância, nós classificamos como detonações em bancadas, né? As detonações em pedreiras, né, o tipo de detonação em pedreira, não é porque se realiza em pedreira, não é toda pedreira que faz detonações em
pedreira, né? Algumas pedreiras grandes que produzem realmente areia, pó de brita, que produz material para a indústria do cimento, né? Pedreiras de calcário, por exemplo, realizam desmontes em bancadas, né? Convencionais aqui, com várias linhas de furo, com as características normais de bancada. Mas quando nós temos um desmonte, ainda que, por exemplo, seja numa mineração, que ele tem uma linha de furo, que ele usa diâmetro pequeno, que o desmonte realmente é pequeno, que visa produzir rocha realmente para fazer uma estrada, para fazer uma obra, alguma coisa do tipo, esse sim é um desmonte em pedreira, porque ele tem essas características, né, que fazem com que ele entre dentro dessa classe ou dentro desse tipo. Por último, né, o nosso quinto tipo de desmonte a céu aberto, nós classificamos eles como detonações de obras, né, ou detonações de construção, que, como o próprio nome já diz, né, são aquelas realizadas para auxiliar, né, a realização de obras, a realização de construções, sejam estradas, sejam fundações, né, qualquer obra aí que necessite de uma detonação, realmente são as detonações de obras em construções. Elas geralmente, né, são realizadas em lugares aí, né, urbanos, né, seja numa estrada onde tem movimentação de veículos, onde terá movimentação de veículos, ou então ainda no meio da cidade para fazer uma fundação, uma abertura, né, de algum subsolo, algo para uma construção. Então, essas detonações, elas têm essa particularidade, né, de serem realizadas geralmente no ambiente urbano, né, e precisam de um controle aí mais assertivo no que se refere aí, né, aos danos que possam ser causados pelas detonações, né? É claro que existem obras aí bastante distantes, né? Obras de hidroelétrica, existem obras que são realizadas, por exemplo, em minerações para construção de estrutura, para construção de indústrias, né? E elas perdem um pouco dessa particularidade aí no que se refere ao controle devido à presença urbana, à presença de pessoas, ao ambiente aí de cidades, de civilização, vamos dizer assim, mas elas ainda são, né, destinadas à construção, destinadas às obras e continuam sendo aí classificadas como detonação de obras, né? Essa maior necessidade de controle, né, principalmente maior ainda do que os da pedreira, que às vezes as pedreiras ficam próximas às cidades aí para atender justamente a indústria da construção civil, né? Elas são realizadas aí, os desmontes em construção geralmente são realizadas de forma controlada, né? Então nós vamos ouvir aí muito desmonte controlado, né? Como se fosse um tipo de desmonte, mas desmonte controlado é qualquer um desses tipos de desmonte que precisam ter um controle devido a alguma necessidade, seja proximidade com alguma estrutura, seja proximidade, né, com o ambiente urbano, civil, seja necessidade de preservar o maciço remanescente. Então, qualquer desmonte que precise se fazer um controle, ele é um desmonte controlado, seja um desmonte de uma pedreira, seja um desmonte de uma construção civil, seja um desmonte de uma bancada, às vezes quebrou um equipamento, ficou próximo da bancada ali, nós temos que fazer um desmonte controlado, porque precisa se realizar aquele desmonte, né? Não vai dar tempo de tirar o equipamento, nós precisamos realizar o desmonte para garantir a continuidade da produção da mina lá e precisamos controlar ele para ele não afetar o desmonte, né? Então, desmonte controlado é qualquer desmonte que precisa de controle. Geralmente, os desmontes de obras, os desmontes de construções, eles precisam de controles porque eles têm essa característica aí, né, de muitas vezes serem realizados num ambiente urbano, num ambiente onde existe presença de estruturas, presença de pessoas que nós precisamos aí preservar e proteger. Uma vez que nós já conhecemos os tipos de desmonte a céu aberto, nós precisamos conhecer os principais objetivos do desmonte a céu aberto.
Porque ainda que a missão principal do desmonte, né, seja realizar a fragmentação da rocha, existem outros objetivos paralelos à fragmentação da rocha, que em algumas situações pode ter um peso tão grande quanto a fragmentação da rocha, ou inclusive ter uma importância ou um foco maior durante o nosso desmonte. Os principais pontos ou os principais objetivos do desmonte de rocha, céu aberto, né, que nós precisamos estar aí controlando ou visando na hora que nós realizamos o nosso desmonte do céu aberto, são aí praticamente 6 objetivos. O primeiro, é claro, que é a fragmentação adequada, né? Os equipamentos de carga, de transporte e processamento. Como nós já falamos antes, a missão ou a função, né, ou objetivo do desmonte aí principal é fragmentar a rocha para que ela possa ser removida, seja para aproveitamento do local ou seja aí para aproveitamento dessa rocha. Então, seu objetivo realmente, ou a missão do desmonte, é fazer com que, né, a rocha ela possa ser removida. Então, a fragmentação que esse desmonte entrega, ela precisa ser adequada aos equipamentos de carga, de transporte que serão utilizados, né? Assim como ele precisa ser adequado aí aos equipamentos que vão fazer o processamento desse material, os britadores, os moinhos, quando o material será aproveitado economicamente. Nós precisamos aí, como segundo objetivo, realizar a fragmentação, facilitar realmente, né, a remoção desse material, mas sem causar nenhum dano ao meio ambiente, nenhum dano às pessoas, nenhum dano às estruturas civis. Então, nós precisamos, né, controlar o nosso desmonte de alguma forma para que ele esteja dentro dos limites, né, que nós teremos a cada detonação. Então, precisamos controlar as vibrações geradas pela detonação, precisamos controlar o ruído gerado pela detonação, os gases gerados pela detonação, o risco de ultralançamento, né, que é o lançamento de fragmentação além da área, né, de segurança. Então, nós precisamos aí ter realmente controles de segurança para garantir, né, que quando nós fizemos o nosso desmonte, além de entregar realmente a fragmentação adequada aos processos subsequentes, né, nós também estejamos realizando isso de uma forma segura. O terceiro objetivo, ou o terceiro ponto principal que nós precisamos observar no nosso desmonte é que ele precisa ser realizado sem causar danos ao maciço remanescente. Isso significa que nós queremos, né, realmente remover aquele pedaço de bloco ou de rocha, né, aquele bloco de rocha onde será feita a detonação, mas nós não queremos que aquilo que circunda, né, esse bloco de rocha, ele sofra aí, né, danos. Primeiro, porque nós precisamos que ele fique com características de estabilidade, que ele fique preservado e que realmente ele não venha a desmoronar. Segundo, porque realmente nós possa ser, né, a maioria das vezes, principalmente das minerações, isso vai ocorrer, em algum momento nós detonaremos esse outro bloco que ficou para trás, né, e geralmente qualquer dano que a gente cause nele previamente tende a causar mais prejuízos do que benefício, né? Então, aí o terceiro ponto que nós precisamos observar na hora de fazer o nosso desmonte de rocha é realmente em não causar danos ao maciço remanescente. Depois, aí, o quarto ponto, né, formarmos aí uma pilha, né, no lançamento desse material, no formato desse material, que também seja adequado aos equipamentos de lavra, né, os equipamentos que vão escavar esse material. Aí, por quinto ponto, nós temos, né, a baixa geração ou a não geração, a minimização de geração da necessidade de realizações de desmontes secundários, né? Nós queremos que a nossa detonação ela seja efetiva ao ponto em não gerar blocos, em não gerar repés, regularizações que possam aí necessitar de um desmonte secundário, né? E por último, não menos importante,
nós queremos aí a minimização dos custos, né? Nós queremos fragmentar bem, nós queremos aí, né, não causar danos, ter realmente um ambiente seguro, né? Não causar danos ao maciço remanescente, que o formato e o lançamento da pilha sejam adequados, que eu não gere desmontes secundários e tudo isso aí com os custos controlados, né? Como nós veremos mais na frente, quando nós falamos custos controlados, mínimos custos, nós temos duas visões, né? A primeira é a visão do custo em si da realização da detonação, né? Que é o custo particular aí da detonação, mas também o custo geral do processo, o custo total do processo precisa ser analisado, né? Porque, como falamos, muitas vezes o desmonte de rocha com explosivos, ele não faz parte da cadeia produtiva, mas ao inserirmos o desmonte de rocha com explosivo, ao termos esse custo extra, nós fazemos uma economia às etapas subsequentes que cobrem esse custo e ainda nos trazem realmente benefícios de ganho de economia financeira. Nós sabemos bem que a detonação, né, ou desmonte de rocha com explosivo, ele se baseia na necessidade de fragmentar a rocha, né? Então, é claro que realmente, né, a fragmentação ela é a atividade, o objetivo primário, né, a missão central da realização do desmonte de rocha em si. Mas, quando nós olhamos para a fragmentação, nós precisamos entender que não é simplesmente fragmentar, né? Eu não quero simplesmente quebrar a rocha, esse não é o objetivo principal, o cerne aí, né? A direção do desmonte. A direção do desmonte, a direção da detonação visa as etapas subsequentes, né? Então, quando eu penso em realizar a minha fragmentação, eu preciso pensar que ela precisa ser adequada às etapas seguintes, ela precisa ser adequada ao equipamento que vai fazer a escavação desse material, as dimensões suportadas por esse equipamento, eu preciso pensar nas dimensões suportadas pelo equipamento que vai fazer o transporte, eu preciso pensar nos limites que tem os equipamentos de processamento desse material, quando se tratar aí do aproveitamento econômico da rocha. Então, realmente, a fragmentação ela precisa ser adequada realmente às etapas subsequentes. Então, quando eu penso que o meu objetivo é fragmentar, eu preciso ter a minha referência. E a minha referência vai ser que equipamento vai escavar esse material, que equipamento vai lavrar esse material, que equipamento vai transportar esse material, que equipamento vai processar esse material. E essas etapas subsequentes vão dar os limites ou vão me dar aí a curva de fragmentação adequada, ideal que eu preciso ter. Geralmente as escavadeiras, geralmente os equipamentos de transporte, aí, os caminhões, geralmente os britadores, os moinhos, tem aí, né, no seu fabricante aí a recomendação, tem aí no seu manual a recomendação de uma curva de fragmentação, né, onde eu precise realmente aí entregar uma fragmentação que maximiza a produção desses equipamentos. E não, então, nem sempre o mais fino é o melhor, nem sempre realmente, né, gerar blocos para poder transportar, né, uma quantidade de rocha maior é a melhor situação. Então, eu preciso olhar as etapas subsequentes e também a destinação desse material. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de uma pedreira que vai utilizar esse material para brita, a brita tem tamanhos específicos, né? Então, nós precisamos maximizar aí a geração do tamanho dentro aí do tamanho da faixa de tamanho que vai para a brita. Porque senão nós teremos aí a geração de pó de brita, nós teremos a geração de blocos aí, né? E esses tamanhos aí ou, né, serão destinados a outra utilização, como é o pó de brita, ele não pode ser mais transformado em brita, porque a brita é maior, mas também, né, quando temos aí a geração de blocos maiores, eu preciso aí fazer uma outra etapa de fragmentação para quebrar eles e fazer com que eles vá ou sejam transformados no tamanho de brita, né? Então, é necessário nós estarmos atentos a isso. Qual é a fragmentação que eu preciso? Qual é a fragmentação que é meu objetivo? Então, o objetivo do desmonte não é só, né, fragmentar, é fragmentar dentro de uma faixa de tamanho, ou dentro de uma curva de fragmentação, ou dentro das características adequadas, né, aos equipamentos, às etapas seguintes do meu processo.
Quando nos referimos, né, à segurança e o meio ambiente, aí, os impactos que a nossa detonação, né, pode causar, nós sempre temos aí um alerta aceso com relação a isso, né? Principalmente aqueles que não têm familiaridade aí, ou que não têm a convivência com o desmonte de rocha, e geralmente se assustam aí, né, com o fato da necessidade de detonar, com o perigo do explosivo em si. É claro que isso sempre gera um alerta, né? E como nós já citamos anteriormente, né, aquelas pessoas que não conhecem a detonação, não conhecem o uso de explosivo, uma das primeiras perguntas que fazem é se é perigoso utilizar explosivo, qual o perigo que tem aí a realização das detonações, porque nós sempre associamos aí os explosivos, né, à guerra, à destruição, né, e não ao uso econômico, ao aproveitamento dessa energia que é tão barata, né, comparada com outras energias. Mas, ainda que o uso do explosivo seja para um bem comum, que o uso do explosivo no desmonte de rocha realmente vise a fragmentação da rocha, né, e não uma guerra, não matar pessoas, não causar danos em nada, nós, né, sempre geramos um alerta aí com relação à segurança e o meio ambiente, porque um explosivo é um explosivo, né, independente de ser um explosivo, né, voltado aí para uma bomba, para uma guerra, ou seja, um explosivo civil voltado aí, né, realmente para a indústria, aí, para a mineração, para as obras em geral. E aí nós temos aí o nosso alerta ligado com relação às nossas detonações, né? Nós queremos realizar a detonação de uma forma que nos entregue a nossa missão ali, o nosso objetivo primário, que é a fragmentação, mas dentro de um ambiente controlado, que ele não me gere impactos ao meio ambiente, que ele não me gere danos, né, ou riscos à segurança das pessoas, das instalações, das edificações, desculpe, né, dos equipamentos que possam estar aí ao redor ou na proximidade, né? Dependendo do cenário, dependendo do local, da mineração, da detonação, da obra, né? Eu posso ter um ambiente que apresente maior risco ou posso ter ambientes que apresentem menor risco, né? Então, os controles vão ser de acordo com a minha detonação, né? Com o nível de detonação que eu estou realizando, a quantidade de explosivo que eu estou realizando, né? E aí eu vou estabelecer os controles para isso, voltado para a minha detonação, mas também eu preciso aí estar controlando o meu entorno, né? Aquilo que está em volta. Então, alguns ambientes aí vão precisar de maiores controles na detonação, porque eles estão próximos a estruturas, tem mais pessoas em risco, então realmente eu preciso fazer um controle maior, ou a minha detonação vai ser feita num local mais afastado, em que eu não tenho pessoas, em que eu não tenho estruturas próximas, então esse realmente vai ser um requisito um pouco menor no que se refere aos controles da minha detonação. Assim como eu posso estar em alguma detonação ou alguma operação em que a vibração possa ser um risco muito importante, enquanto aí a onda aérea, enquanto aí realmente o lançamento de fragmentos pode não ser aí, né, um risco tão expressivo. Ou em outra operação, a geração de gases pode ser a minha maior preocupação, né? Então, realmente, quando eu olho para o objetivo de segurança e do meio ambiente, eu tenho que olhar aí de dois pontos. É o ponto da minha detonação em si e o ponto do meu entorno, né? Qual é a principal preocupação, o que pode gerar na minha detonação, que realmente pode prejudicar, né? Ou pode pôr em risco aquilo que está ao meu redor. Então, eu preciso observar, né? Cada detonação é um cenário, né? Cada operação é um cenário, cada mineração ou cada obra realmente vai ser um cenário diferente e eu preciso fazer a minha programação dos meus objetivos de acordo com o cenário que nós encontrarmos. Nós sempre falamos, os explosivos hoje em dia são muito seguros, as técnicas de detonações são muito seguras, né? O que nós precisamos é utilizar eles, né? E realizar elas, né? As técnicas de forma correta para que as minhas detonações, para que as nossas detonações, elas saiam aí dentro, né? Cumprindo, desculpe, com os objetivos aí programados. Outro objetivo principal das detonações é controlar, né, a sobrequebra
ou os danos ao maciço remanescente, né? Cada detonação, ela tem um volume de rocha, uma massa de rocha que ela é pré-determinada para ser detonada, né? Então, eu quero detonar essa massa de rocha, mas o meu objetivo deve ser detonar ela sem causar nenhum dano, né, ao maciço remanescente ou aquelas rochas que estão aí ao contorno, ao entorno, né, realmente desse bloco de rocha, dessa massa de rocha que eu vou realizar a minha detonação, que precisa ser realmente desmontado, né? Às vezes a minha detonação pode causar um dano imediato a esse contorno, a essa rocha que não está no bloco de rocha, fazendo sobrequebras, né? Fazendo aí um fissuramento desse material, ou eu posso ter aí, né, danos ao longo do tempo, com a realização de várias detonações, ou danos que não são visíveis, né? A geração de microfraturas, a geração de danos de instabilidade, de alargamento de fraturas já existentes, né? Danos internos à rocha que não possam ser visíveis aí a olhos nus, ou então, né, algum equipamento que possa realizar as laminações. E isso eu preciso ficar atento, porque danos ao maciço remanescente, danos realmente à rocha de contorno, eles geralmente são muito mais prejudiciais do que benéficos, né? Ainda que a gente for aí no seguinte, né, na continuidade do processo, realizar a detonação desse outro bloco de rocha que foi danificado, né, geralmente não traz nenhum benefício nós fazermos essa danificação antes, né? Então, ainda que a lógica seja, já que eu vou quebrar, é melhor eu aproveitar um pouco a energia, já quebrar um pouco agora, né, e depois eu tenho que quebrar um pouco menos. Um desmonte de rocha na detonação geralmente não funciona dessa forma, né? Então, causar esse dano prévio, geralmente, né? Claro que existem técnicas específicas que, nesses casos aí, bem pontuais, que representam uma parcela bem pequena, né? Possa ser que, em algum momento, eles tragam algum benefício, mas, de forma geral, 99,9% das vezes, qualquer dano que a gente cause, ele vai trazer mais prejuízo, mais risco à segurança, mais dificuldade de fragmentação, mais perca de energia do explosivo, do que aproveitamento dessa fragmentação prévia, né? Então, realmente, nós primeiro precisamos estar atento em preservar esse maciço remanescente, porque fraturar, quebrar ele, danificar ele, não vai trazer realmente benefícios à próxima detonação. E da mesma forma, né, que a estabilidade da rocha, que a estabilidade do talude remanescente, ela realmente tem um impacto muito grande na segurança de uma operação, na segurança de uma mineração, né? Como nós vemos na primeira foto aqui, né, a caída ou deslizamento de rocha, né, por causa, né, de uma estabilidade no talude, de uma estabilidade no maciço remanescente, pode, inclusive, inviabilizar, fechar, acabar com uma operação, né, causando riscos, né, econômicos, riscos à vida das pessoas, né, prejuízos aí com a destruição de equipamentos e instalações, né, ou então elevar os níveis de alerta aí, ou de segurança de alguma operação. Então, é necessário que o talude remanescente, né, que a rocha remanescente, que não faz parte do bloco de rocha que eu preciso desmontar, ele realmente fique preservado aí da minha detonação. E quando se trata de uma parede final, de um talude final, que é aquele que vai ficar lá de forma permanente, isso tem ainda um peso maior. Quando olhamos aí, né, para as etapas seguintes do processo, nós vemos que a escavação realmente é a primeira etapa que é afetada pelo resultado do desmonte, né? Então, o primeiro cliente, vamos dizer assim, do desmonte de rocha, né, da detonação, é a escavação. Então, quando nós pensamos em realizar o nosso desmonte, nós temos que avaliar que equipamento, né, vai realizar a lavra desse material, a escavação desse material. Porque, dependendo do equipamento, eu posso necessitar de um formato de pilha, de um lançamento diferenciado para atender, né? Geralmente, pás carregadeiras, equipamentos são frontais aí de pequeno porte, podem necessitar de material mais baixo, pilha realmente mais espalhada, enquanto aí retros escavadeiras, né, escavadeiras mais altas aí de maior porte,
podem necessitar aí de uma pilha um pouco mais alta, né, de uma pilha com um material um pouco mais junto aí, né, mais amontoado. Então, um dos objetivos do nosso desmonte é olharmos a necessidade do formato da pilha e do lançamento da pilha para que ele seja adequado aos equipamentos, né? Então, também é necessário nós estarmos aí. Não só o formato da pilha, não só o lançamento desse material é importante, como também aí, né, a coesão desse material em si, né? Quando esse material, ainda que esteja no formato da pilha adequado, ele está muito unido, entrelaçado, esse material, né, a coesão dele está muito grande, às vezes dificulta, né, a escavadeira e colocar aí a sua concha, os seus dentes, para fazer aí realmente a remoção desse material, né? Então, também olharmos para o afrouxamento, assim dizer, aí desse material, né? Para que realmente facilite a entrada, facilite aí, né, a escavação desse material em si. Então, tudo no que se refere aí a atender às necessidades do equipamento de carga, do equipamento que vai fazer a lavra desse material, entra nesse objetivo de formato, lançamento de pilha aí, características da pilha, e realmente nós precisamos estar atento a isso, porque operações distintas, né, técnicas distintas, equipamentos distintos vão produzir aí ou vão necessitar de resultados distintos, e esse deve ser um dos nossos objetivos principais da nossa detonação. Como já falamos, né, detonações ineficientes, elas não geram apenas resultados ruins, mas elas geram também retrabalho, né, que são os desmontes secundários. Então, um dos objetivos, né, principais aí do desmonte primário é não gerar a necessidade de desmontes secundários, ou gerar a mínima necessidade possível. Então, quando nós pensamos, né, nos objetivos do nosso desmonte, nós pensamos que ele precisa sair de tal forma, né, que realmente ele cumpra com o objetivo primário, que é remover ou permitir a remoção daquele bloco de rocha por inteiro que está pré-determinado aí na nossa detonação. Então, eu não quero gerar realmente blocos, eu não quero gerar tamanhos que sejam superiores aos meus equipamentos de carga, aos meus equipamentos de processamento, ou que gerem uma produtividade ineficiente desses equipamentos, da mesma forma que eu não quero deixar regularizações, né, material preso na parede, no talude da rocha ou no piso da rocha, que precise de um desmonte secundário. Não só pela necessidade de retrabalho, mas também porque isso gera um custo extra, isso gera realmente um nível de risco extra, né, que são os desmontes secundários, né? Nós veremos mais na frente que os desmontes secundários, eles são um risco maior, né, porque eles têm características que fazem com que o nível de risco ele seja aumentado. Então, nós precisamos evitar, não só por causa da perca de tempo, de retrabalho, não só pelo custo extra da necessidade de desmontar essa rocha novamente, mas também porque eles são um risco à segurança, né, do entorno, à segurança da detonação em si. O nosso último objetivo, né, principal do nosso desmonte de rocha é nós controlarmos os custos, né? Como nós falamos, quando nós falamos em custo da detonação, nós pensamos em duas, né, vertentes aí, ou dois caminhos, né, ou dois objetivos principais. Um é o custo unitário, né, em que eu quero realizar o meu desmonte, né, de forma mais barata, mais econômica possível, mas que me traga, né, os resultados necessários, né? Então, eu avalio o custo do explosivo, se eu posso usar um explosivo A que me custa R$10 e que me dá o mesmo resultado de um explosivo B que me custa R$20, é lógico que eu vou usar, né, o explosivo A, que é mais barato e que me dá o mesmo resultado. Mas eu preciso pensar também no custo total do meu processo, que, como falamos, a detonação ela impacta os custos da escavação,
ela impacta os custos do transporte, ela impacta os custos aí do tratamento, processamento desse material. Então, não adianta eu utilizar um explosivo que custa R$10, eu fazer uma detonação que custa R$10, se isso vai fazer, né, uma detonação ineficiente, e aí o meu custo de escavação, que era 10, passa para 20, o meu custo de transporte, que era 10, passa para 20, o meu custo, né, de processamento desse material, que era 10, passa para 20. Né? Então, eu gastei aí realmente 30 a mais do que eu deveria gastar. Então, é melhor eu realmente fazer o meu desmonte da forma correta, eu não gerar ineficiências, ainda que no lugar de gastar 10, eu tenha que gastar 20 no meu desmonte, eu vou aumentar o meu custo unitário do meu desmonte, mas eu vou garantir que a minha escavação só custe 10, que o meu transporte só custe 10 e que talvez o meu processamento, aí, de vez de custar 10, custe 5, custe 8, custe menos do que deveria. Então, eu gastei 10 a mais no desmonte, mas economizei 10 na escavação, economizei 10 a mais no transporte, economizei 12 ou 15 no processamento desse material, e o meu custo maior, o meu custo total, ele realmente vai ser menor, né, nesse cenário. Então, é claro que sempre nós pensamos no custo unitário, porque essa é nossa função, mas também, né, as operações como um todo, as direções como um todo, devem estar voltadas principalmente para o custo total ou para o custo global do processo. Existem, né, vários outros objetivos que podem estar aí dentro dos objetivos do desmonte, né? Cada desmonte é um desmonte, cada operação é uma operação, né? Cada obra é uma obra, cada mineração é uma mineração, e é claro que existirão aí objetivos específicos em cada detonação, né? Então, existem operações que vão precisar ter controle de lançamento, existem operações que vão precisar ter controle de geração de poeira, existem outras operações que vão precisar ter controle de diluição, e tudo isso vai entrar aí realmente no nosso desmonte. Mas quando nós nos referimos à necessidade de detonar, à necessidade de realizar como um desmonte como um todo, né, objetivos primários aí, nós pensamos nesses 6 objetivos que sempre tem que estar aí em nossa mente na hora de nós realizarmos realmente uma detonação. E para isso, nós temos que pensar não só nos objetivos de forma individual, mas também nós temos que pensar ele de forma coletiva, e é onde entra aqui nesse ponto o equilíbrio do nosso detonação, porque alguns objetivos eles podem ter aí pesos distintos, alguns objetivos eles podem necessitar da realização de técnicas distintas, eles podem necessitar de ações distintas, né? Então, por exemplo, quando eu falo da fragmentação, eu falo em utilizar a energia para fragmentar. Então, quanto mais energia eu aproveitar, quanto mais energia eu utilizar, quanto mais explosivo eu utilizar, isso pode ter a tendência de aumentar a fragmentação quando feito de forma correta. Mas da mesma forma que aumenta a fragmentação, aumenta os níveis de risco aí, a segurança, ao meio ambiente, ao talude remanescente. Então, eu não posso utilizar explosivo demais só porque isso vai aumentar a minha fragmentação, mas isso também eu tenho que olhar pelo lado que ele vai piorar ou aumentar os riscos da minha segurança, de impactos ambientais, de danos ao maciço remanescente. Então, eu preciso equilibrar aí a minha razão de carga, eu preciso equilibrar o meu uso de explosivo, eu preciso equilibrar a minha detonação para que ela me entregue a fragmentação que eu preciso, mas dentro dos níveis de segurança que eu preciso. Então, eu preciso ter um equilíbrio na minha detonação. Então, quando nós pensamos nos objetivos da minha detonação, quando nós vamos planejar a nossa detonação, como nós vamos executar a nossa detonação, nós precisamos fazer isso de forma a equilibrar os diversos objetivos. É claro que existem situações em que um objetivo tem um maior peso do que outro, né? Por exemplo, quando nós estamos fazendo a detonação em ambiente urbano, né, o nível de segurança, o nível de controle é um dos objetivos que vai ter um peso maior. Então, em algum momento, eu vou precisar prejudicar, né, ou diminuir a minha fragmentação,
ou a proporção do peso da minha fragmentação dentro dos meus objetivos vai ser um pouco menor, porque eu vou precisar priorizar a segurança, né? Como algumas vezes, né, em operações que me permitem isso e eu preciso de um nível de fragmentação maior, eu vou utilizar mais explosivo, eu vou utilizar mais energia, né, para que realmente eu produza os níveis de fragmentação necessários, mas isso sem realmente, né, expor, sem realmente colocar ninguém em risco, nenhuma estrutura em risco, né? Então, sempre quando eu penso nos objetivos, eu planejo a minha detonação, eu executo a minha detonação, pensando neles em forma individual, mas também de forma conjunta, para que eu possa alcançar o ponto de equilíbrio aí na nossa detonação. Uma vez que nós já conhecemos aí os principais tipos de detonações a céu aberto que nós podemos ter, já conhecemos os objetivos do nosso desmonte de rochas aí a céu aberto, nós precisamos agora conhecer os elementos do nosso desmonte de rochas a céu aberto, né? Então, nós, como falamos, nós vamos focar nos elementos principais do desmonte de bancada, porque, de forma geral, eles representam aí a maior quantidade de desmonte e eles, né, os demais técnicas aí, os demais tipos de desmonte são simplesmente uma variação do desmonte de bancada. Toda vez que nós vamos planejar uma detonação, existe uma série de elementos, uma série de parâmetros que precisam ser determinados, né, para que o desenho da nossa detonação, para que realmente a nossa detonação ocorra, né? Então, agora nós veremos aí os principais elementos, né, que realmente compõem uma detonação e também os elementos que envolvem todo o cenário aí de detonação, seja pré-detonação, seja durante a detonação e seja após a detonação. Alguns deles são realmente determinados por nós, outros são aí, né, variáveis incontroláveis que já estão no processo e outras são consequências do desmonte, são resultados do desmonte. Então, nós vamos entender aí quais dos elementos nós desenhamos, quais deles nós controlamos ou não, quais elementos estão presentes, nós precisamos conhecer, né, reconhecer eles na nossa detonação, né, e quais elementos são frutos da nossa detonação, são resultados da nossa detonação, e nós precisamos avaliar eles aí, né, nas nossas detonações. Quando nós olhamos para a nossa detonação, né, em bancada, aí, a nossa detonação a céu aberto, nós podemos dividir, né, os elementos presentes na nossa detonação que precisam ser observados, controlados, determinados, desenhados, né? Cada um deles pode ter uma dessas características, né? São divididos em 4 grupos, né? Primeiro, nós temos a bancada em si, né? Nós precisamos conhecer os elementos de uma bancada para que possamos identificar cada um desses elementos e a sua devida importância. Depois nós temos a nossa malha de perfuração, né, que vai nos dar aí as características, né, da perfuração em si para a realização da nossa detonação. Depois nós temos as características individuais de cada furo, né, da nossa perfuração que nós precisamos conhecer. E uma vez aí, né, nós temos realizado a nossa detonação, existem as características pós-detonação, ou as características ou os elementos, né, resultantes da nossa detonação em que nós também precisamos conhecer. Então, como falamos, o primeiro grupo de elementos que nós precisamos conhecer é a bancada onde nós realizaremos a detonação. A bancada, como já é conhecida, ou banco, como também é chamado, ela é a representação, né, geométrica aí do bloco, da massa de rocha que precisa ser detonada, que precisa ser, né, desmontada aí, né, na nossa detonação. Então, aqui nós temos um exemplo típico, né, de uma bancada para que nós possamos identificar aí os elementos que estão presentes nesse bloco de rocha que será desmontado por nós. O primeiro elemento que nós temos é a parte superior do banco ou da bancada, né, conhecida como topo da bancada. É no topo da bancada onde nós realizamos, né, desculpe os desenhos aqui não muito, né, perfeitos, mas é onde nós realizamos os nossos furos da nossa detonação, né, onde estará a nossa malha de perfuração, é onde nós trabalharemos, né, para carregar os nossos furos, é o nosso ambiente de trabalho, é o topo da
bancada. Depois nós temos a crista da nossa bancada. A crista da nossa bancada é aí o eixo, né, o encontro entre o topo da bancada e a face livre da nossa bancada. Então, a face livre, né, é ambiente, é a parede da frente da bancada, né, para onde geralmente é direcionada a nossa detonação. O encontro dela com o topo da bancada, nós temos a crista. Descendo na nossa face livre, nós vamos encontrar o pé do banco. O pé do banco é o contrário da crista, enquanto a crista é a união, aí, o encontro entre o topo e a face livre, o pé do banco é o encontro entre a face livre e o piso da bancada, né? Ou a praça da bancada, que isso aí geralmente é onde nós lançaremos a nossa detonação, o nosso fragmento, né? Vão cair no piso da bancada, né? O nível inferior da nossa bancada. Na nossa face livre, né? Possa ser que exista blocos de rocha pendurados, né? Que não caíram, que não foram, né, fragmentados de forma adequada, ou pode ter cavidades na nossa face livre, irregularidades na face livre. Então, esse é outro elemento que nós precisamos conhecer, né? Outro ponto que nós precisamos conhecer é a altura da nossa bancada, né? Que é a diferença vertical aí entre o topo da bancada e o nível do pé ou o nível da face. E aí nós temos a altura da nossa bancada. Quando a nossa face livre ela não é perpendicular, né? Ela não ainda que seja perpendicular, ela vai ter um ângulo perpendicular, mas a diferença aí entre, né, o vetor aí, ou entre a linha perpendicular aí, entre o piso, né, e o topo da bancada e a inclinação da face livre é conhecido como ângulo da face da minha bancada. A diferença entre a crista materializada ou transportada para o pé do banco e o pé do banco, essa distância que temos aqui, né, de afastamento devido à inclinação ou ângulo da nossa face, é o afastamento extra do pé que eu tenho aqui, a distância extra do pé do furo da minha bancada, né? Então, esse é outro elemento que eu preciso conhecer. A parte de trás do meu bloco, da minha bancada, né, é conhecida como futura face, ou como maciço remanescente, né? A parte de trás, né, a face traseira do meu desmonte, né, que em desmontes convencionais, em operações normais, né, é conhecida como futura face, porque vai ser onde eu realizarei, né, a minha próxima detonação. Da mesma forma, nas laterais aqui da bancada, né, se eu pegar uma outra cor aqui, as laterais aqui da minha bancada, né, elas também podem representar o maciço remanescente lateral, quando elas estiverem em contato preso, aí, em contato com a rocha remanescente, né? Ou podem ser mais faces livres, né? No caso da nossa figura aqui, né? A gente vê aqui que está aberto desse lado, né? E também está aberto desse lado e está aberto na face aqui. Então, aqui nessa minha bancada da foto que está atrás de mim aqui, eu tenho 3 faces livres. Se as laterais, né, tivessem presas aqui, né, eu teria aqui a minha... eu não teria faces livres aqui, né, e seria também como uma futura face ou como um maciço remanescente, né, como nós quisermos chamar. Então, esses são os principais aí elementos da nossa bancada que nós precisamos conhecer. Alguns deles, né, podem ser determinados aí, né, no nosso desenho, como, por exemplo, a altura da bancada, o ângulo da face, a determinação, né, do afastamento do pé através aí da relação entre ângulo da face e altura, e outros são elementos incontroláveis, são elementos que nós precisamos conhecer aí na nossa detonação, porque eles são referência para a determinação de algum outro parâmetro ou de algum outro controle que nós precisamos, como é o caso, por exemplo, da crista, da nossa face livre. Nós não determinamos ela, mas nós precisamos conhecer a face livre
para saber qual é a face livre que nós temos disponível para a realização da nossa detonação. Então, esses são os principais elementos de uma bancada. Geralmente, nós vamos encontrar aí praticamente todos eles, né, em qualquer detonação, né, a céu aberto, em qualquer detonação em bancada que nós possamos fazer. É claro que alguns deles podem vir com outros nomes, né, que algumas literaturas podem dar uns nomes alternativos a esse, mas realmente vão representar a mesma coisa e ter o mesmo objetivo em si. Então, esses são os elementos da bancada. Nós passamos agora para os elementos da nossa malha de perfuração. Então, no topo da nossa bancada, aqui a nossa malha de perfuração. E essa malha de perfuração, ela tem alguns elementos que nós precisamos conhecer, né? Primeiro tem o furo individual, né? É o furo que nós realizamos, né, no topo da nossa bancada, onde vai ser colocado o explosivo para a fragmentação da rocha. Nós temos o nosso afastamento, né? Seja o da primeira linha ou afastamento geral. O afastamento geral, ele é a distância entre duas linhas de furo, né? Então, nós temos aqui o afastamento com a distância de duas linhas de furo. O afastamento da primeira linha, como o próprio nome diz, é a distância entre a primeira linha de furos e a crista da minha bancada. Então, aqui eu terei o afastamento da minha primeira linha. Eu também tenho o afastamento do meu pé, que é a distância entre o meu furo, né, aqui, e a face livre, ou o pé, aí, o limite, né, do pé da minha bancada, né? Eu tenho também o meu espaçamento. O meu espaçamento é a distância entre dois furos de uma mesma linha. Então, a distância entre dois furos da mesma linha é o meu espaçamento. Então, os elementos da minha malha de perfuração são o furo em si, o afastamento, que é a distância entre duas linhas, né, paralelas, é claro, linhas em seguida. O afastamento da primeira linha vai ser a distância entre a primeira linha e a crista na minha bancada. O afastamento do pé vai ser a distância da primeira linha para o pé aí, né, do meu banco. E o meu espaçamento aí é a distância entre dois furos, entre realmente furos de uma mesma linha. Então, esses são os elementos principais da minha malha de detonação. E eles são geralmente determinados no nosso desenho de desmonte de rocha ou no nosso plano de fogo. Então, eu preciso determinar qual é o afastamento, qual é o espaçamento, qual é o afastamento da primeira linha, qual é o afastamento do meu pé de banco, né, para que eu possa determinar as configurações da malha de perfuração, que vão, né, influenciar diretamente na distribuição do meu explosivo, né, ao longo da minha detonação, né, na distribuição da energia do explosivo ao longo da minha detonação. É através da malha de detonação que vou determinar o sequenciamento da minha detonação, que furo vai ser detonado primeiro, qual é o furo que vai ser detonado segundo, qual é a sequência de detonação, qual é a ordem de saída que eu vou sair, né? Então, a malha de perfuração, né, os seus elementos são determinados na nossa detonação, no nosso desenho, no nosso plano de fogo, e é importante nós conhecermos cada um desses elementos na hora que nós vamos realizar a nossa detonação, desde o desenho até a sua execução. Existem várias configurações, vários tipos de malha, malha retangular, malha quadrada, malha estagiada ou de pé de galinha, né? O meu furo pode ser inclinado, pode ser vertical, pode ter vários diâmetros. Eu posso usar um afastamento maior, um espessamento menor, realmente linhas inclinadas, linhas diagonais. Realmente eu posso ter uma série de configurações, né, da minha malha, e eu preciso conhecer essas configurações, eu preciso conhecer essas variações para que realmente eu possa identificar ou desenhar, né, a minha detonação. Uma vez que nós já conhecemos os elementos, né, da nossa malha de perfuração, né, um deles é o furo, e aí
o furo tem características ou tem elementos individuais que eu preciso conhecer, né? Então, dentro ou quando eu analiso o meu furo, eu tenho alguns elementos. O primeiro deles é a boca do furo ou o colar do furo, né? Que representa aqui a extremidade que fica no topo do furo, que é a boca que nós vemos, é através dela que nós carregamos os explosivos, é através dela que nós fazemos o preparo da nossa detonação. Esse furo ele vai ter uma profundidade, né, que vai determinar aí o quão comprido é esse furo, é outro elemento que eu preciso conhecer, né? Eu posso ter um furo vertical ou eu posso ter um furo com inclinação, né? Então eu tenho também a determinação aí da inclinação do meu furo. Eu, quando tenho aí um furo que ultrapassa o nível, né, aí o pé, né, o piso da minha bancada, aí, ou a praça da minha bancada, né, eu tenho uma perfuração excedente, além desse piso, eu chamo isso de subfuração, que é a perfuração além, né, dos limites aí da bancada. Outros elementos que eu preciso conhecer são os elementos quando o furo está carregado, né? Quando o furo está carregado, eu tenho aí a carga de explosivo dentro do furo, né? Que pode ser uma carga única, né? Dentro do meu furo, eu posso carregar um único tipo de explosivo, ou eu posso fazer várias cargas de explosivo. Quando eu faço várias cargas contínuas, né, de explosivos distintos, mas que elas estão aí, né, contínuo, eu tenho geralmente a carga de fundo, né, que é quando eu uso um explosivo no fundo, e aí eu tenho uma carga de coluna, que é quando eu uso um outro tipo de explosivo ao longo do comprimento do furo. Eu também posso ter cargas separadas de explosivo, né? Eu posso ter uma carga acima, posso ter um espaço vazio, posso ter outra carga embaixo, e isso aí eu vou chamar de decks ou de cargas espaçadas, né? Ou cargas escalonadas dentro do meu furo. Existe no topo do furo, aqui próximo da boca, uma região que não vai com explosivo. Geralmente eu fecho essa região do meu furo, eu fecho a boca do meu furo com material inerte, né? Geralmente brita, o pó da própria perfuração, da própria rocha, e eu chamo isso de tampão, né? Então, aqui eu tenho os elementos de um furo, né, que está dentro da nossa malha de perfuração, que está dentro da nossa bancada, que será detonada. Então, eu preciso aí conhecer esses elementos para identificá-los, e da mesma forma aí, quando eu vou desenhar a minha detonação, eu determino esses elementos, eu determino qual é o furo que eu vou usar, qual é a abertura da boca, qual é o diâmetro do furo que eu vou utilizar, qual é a profundidade do meu furo, se ele vai ter inclinação ou não, qual é a direção dessa inclinação do meu furo, se ele vai ter subfuração ou ele não vai ter subfuração, né? Quando eu determino a carga do meu furo, eu determino que tipo de explosivo eu vou utilizar, o quanto de explosivo eu vou colocar do furo, né? Eu vou colocar um tipo, eu vou colocar dois tipos, qual o tampão que eu vou utilizar, qual o material do tampão, qual é o comprimento do meu tampão. Então, esses são elementos que eu preciso conhecer numa detonação, e esses são elementos que eu desenho, né, que eu determino na hora de realizar um plano de fogo, um desenho de uma detonação. Então, são elementos que nós precisamos conhecer e estar atento, porque eles podem variar de acordo com as detonações, né? Inclusive na mesma operações, né? Operações aí, desmontes consecutivos, eu tenho um desmonte aqui, tem um outro desmonte do lado, eu posso ter que variar essas configurações devido, né, aos outros elementos aí que podem estar presentes aí, as características de cada detonação. Por último, eu tenho meus elementos pós-detonação, né, que são os elementos que eu preciso identificar após uma detonação, que é para avaliar esses elementos, né? Então, depois que eu determinei, né, depois que eu analisei todos os elementos anteriores que são pré ou são detonação aí, né, que são determinados para a realização da detonação, eu tenho os elementos pós-detonação, né, que, como nós falamos, são resultantes da detonação. O primeiro deles
é a pilha de fragmentos, né? A pilha de fragmentos, ele representa aí a massa rochosa, né? O bloco de rocha que foi fragmentado, né? E agora ele está lançado aí, né? Na minha pilha. Então, dentro da minha pilha de fragmentos, eu posso ter blocos ou sobretamanhos, né? Que são aqueles blocos grandes aí que vão estar na minha pilha, que não foram fragmentados de forma correta ou não estão dentro das especificações, né? Geralmente, eu considero blocos ou sobretamanhos aquele que representa 80% ou maior do que o 80% do limite máximo dos meus equipamentos de carga e transporte e processamento. Então, por exemplo, se meu equipamento de carga aceita aí um bloco de 1 metro cúbico, qualquer coisa que seja maior do que 80 centímetros, eu já considero um bloco ou um sobretamanho, né? Assim indica a literatura, porque acima disso, né, o carregamento aí já é impactado, ele já fica ineficiente. Então, porque apesar de o equipamento conseguir pegar um bloco de 1 metro, né, ele não tem a sua maior produtividade. E a mesma forma, um britador. Se um britador tem uma boca que tem um limite aí de 1 metro, né, de abertura, qualquer coisa que eu gere acima de 80 centímetros é considerado aí um bloco para o britador, né? Então, qualquer coisa que esteja além dos limites dos meus equipamentos, eu considero blocos ou sobretamanhos, né? Outra coisa que eu vou ter aí dentro da minha pilha de fragmentos aí é o perfil da minha pilha, né? Ou de lançamento, que vai representar o desenho aí em que está a minha pilha, o formato que está a minha pilha, né? Ele pode ser mais espalhado, ele pode ser mais alto, mais baixo. É o que nós falamos, é um dos objetivos do nosso desmonte, é fazer um formato de pilha, um perfil de pilha, um perfil de lançamento adequado aí realmente aos equipamentos de lavra. Então, esses são os principais elementos, né, que nós temos aí na nossa pilha de detonação após a nossa detonação. Quando nós olhamos para a rocha que ficou, né, o nosso maciço remanescente, nós temos também alguns elementos que nós precisamos avaliar, que nós precisamos conhecer. Como nós já vimos na nossa bancada, nós temos a nossa praça, o nosso piso, que é onde fica aqui depositada os fragmentos aí da nossa detonação. Eu tenho aqui o pé do meu talude, que eu encontro entre a face livre e realmente a praça ou piso da minha bancada, né? Eu tenho aqui o pé do talude da próxima bancada, ou eu considero aí o pé do talude remanescente da minha detonação, quando eu estou avaliando aí o resultado da minha detonação. Eu tenho a minha crista, né, que como nós falamos, eu encontro da face livre, né, com o topo da bancada, aqui eu tenho a minha crista e eu preciso avaliar a minha crista após a minha detonação. Eu tenho o topo da bancada, né, que é o topo da próxima bancada, né, que eu, né, provavelmente vou detonar em algum momento, e eu tenho aqui o topo da bancada. Eu preciso avaliar o meu maciço remanescente para ver o que, né, eu causei de danos. Lembrando que o controle de danos ou o controle de sobrequebras é um dos objetivos do nosso desmonte. Então, eu olho para o maciço remanescente e procuro sobrequebras, né, que são danos excessivos, não programados, a rocha que ficou, que não fazia parte do bloco que deveria ser detonado. Então, eu vejo se eu danifiquei a minha crista, eu vejo se eu danifiquei a minha próxima face livre, ou a parede da minha detonação, a parte de trás, né, resultante da detonação que eu realizei. Se eu realizei danos ao topo da bancada, ao pé da bancada, se eu realizei danos ao piso da bancada, buracos, sobrequebras, então eu procuro por sobrequebras na minha detonação. Da mesma forma que um dos objetivos da nossa detonação é controlar a, né, ineficiência do nosso desmonte, ou, né, aquilo que o nosso desmonte não conseguiu quebrar, né? Nós já falamos dos blocos, né, sobre tamanhos, né, que são blocos aí que têm tamanhos, dimensões, né, maiores
do que os meus equipamentos, e isso é um dos elementos aí, né, dos desmontes secundários. Nós precisaremos realizar desmontes secundários quando tivermos blocos ou sobretamanhos. E outro ponto que eu preciso observar são os repés, né, ou as famosas regularizações, né? Regularização é todo o material que ficou preso na rocha, que deveria ter saído e não saiu, né? Então, eu posso ter regularizações na minha parede, né? Eu posso, se eu limpar aqui, que já ficou muito sujo, eu posso ter regularizações aqui, né? Material que não saiu na minha parede, ou posso ter materiais que não saiu aqui, né? Rocha que não saiu, né? No meu piso ou na minha praça. No meu piso ou na minha praça, ele é especificado como repé, né? Seja no piso ou no pé do talude, eu considero uma regularização do tipo repé, ou como quando é na minha parede, né? Eu considero uma regularização aí que é na minha parede, é chamado simplesmente de regularização, né? Eu posso ter também regularizações muito grandes, ou partes muito grandes do meu desmonte que não saiu, porque faltou furo, porque o explosivo desses furos não detonou, e algumas vezes essas regularizações excessivas são conhecidas como castelos, né, que são aí, né, partes do meu desmonte que não saiu, e eu deixei ali um castelo para eu detonar para trás. Então, esses são os elementos da minha pós-detonação aí que eu preciso observar, né, na minha detonação. Só para ficar um pouco mais ilustrativo, né, nós temos aqui uma simulação em que vemos aqui a detonação, né, saindo aí de linha em linha ou de furo em furo e formando os elementos do meu pós-desmonte, né? Então, eu detonei o meu material, agora eu tenho a minha pilha de fragmentos, eu tenho o meu perfil, né? Eu tenho o meu perfil aqui em vermelho da minha pilha de fragmentos, eu posso ter sobretamanhos ou não na minha pilha de fragmentos, eu tenho o piso, onde eu posso ter regularizações, onde eu posso ter repés, eu tenho o pé do meu banco, onde eu posso ter repés, regularizações, eu tenho aqui, ó, o meu maciço remanescente, a minha parede da minha detonação, ou a minha próxima face livre, onde eu posso ter regularizações, sobrequebras, eu preciso estar atento. Aqui, ó, na parte de trás, eu tenho uma crista, né, remanescente da minha parede, da minha próxima face livre. Eu tenho o topo da minha bancada, né, da minha próxima bancada. Tudo isso são elementos pós-detonação que eu preciso identificar aí na minha detonação. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui na aula de hoje. Na aula de hoje, nós conhecemos os principais tipos de desmonte a céu aberto, né? Vimos que o principal representante é o desmonte em bancadas. Depois nós vimos os principais objetivos que eu tenho no desmonte a céu aberto, que não é só a fragmentação da rocha, eu preciso fragmentar a rocha de forma adequada às etapas seguintes, aos equipamentos seguintes. Eu preciso fazer isso sem gerar danos, né, à segurança ou ao meio ambiente, sem gerar danos ao maciço remanescente. Eu preciso ter atenção para que o meu desmonte seja eficiente, para que ele não gere aí desmontes secundários. Eu preciso fazer isso dentro aí do menor custo possível, né? Eu preciso controlar o formato da minha pilha, o formato aí, né, de lançamento desse material para que ele seja adequado aos equipamentos que vão realizar a escavação desse material. E depois nós vimos, por último, aqui os elementos da nossa detonação, né? Alguns elementos eu preciso conhecer, eu preciso identificar, porque eles vão aí interferir, né, no desenho da minha detonação. Outros elementos eu vou determinar no desenho da minha detonação e outros elementos eu preciso avaliar aí, porque são resultantes da minha detonação e eu preciso ver se eles estão cumprindo com os objetivos da minha detonação. Então, esse aqui é o universo das desmontes a céu aberto, né? Nós precisamos aqui conhecer eles, né, para que nós possamos ter uma noção. Lembrando que o objetivo do nosso minicurso é apresentar o desmonte a vocês. Então, aqui nós estamos apresentando os principais elementos, os principais objetivos. Nós continuaremos um pouco mais a fundo aí no desmonte ao céu aberto na próxima aula, mas é claro que, infelizmente, nós não temos tempo de ver cada elemento de forma individual, não dá tempo de nós analisarmos todas as possibilidades, todas as situações
né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer curiosidade adicional, se a aula não ficou clara o suficiente, se ainda existe dúvidas sobre desmonte a céu aberto, sobre os objetivos, sobre as características, sobre os tipos de desmonte, sobre os elementos de desmonte, por favor, fica aqui os nossos contatos, como sempre, o nosso e-mail da Blast Treinamento, o nosso zap direto, o site da Blast Treinamento, onde vocês podem encontrar os nossos cursos um pouco mais completo, onde nós entramos um pouco mais de detalhe nesses assuntos. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, eu espero que vocês estejam entendendo realmente, que esteja servindo, né, para disseminar o conhecimento aí do desmonte de rocha, que aqueles que tinham noção tenham identificado detalhes que antes ainda não tinham visto, aqueles que não conhecem estejam conhecendo aí, né? Agora eles podem olhar para uma detonação de uma forma diferente, né? Quando olhar aí o técnico de segurança, por exemplo, olhar para uma detonação a céu aberto, ele saiba que a detonação a céu aberto é desenhada pensando na segurança, pensando em minimizar os impactos ambientais, que o objetivo da detonação é fragmentar mais adequados equipamentos, sem gerar danos. Então, realmente, essa visão, esse conhecimento um pouco mais profundo é importante para o pessoal das diversas áreas e nós esperamos estar contribuindo com isso aqui através das nossas explicações. Nós estamos abertos sempre a sugestões, se não está mais claro, se vocês precisam de mais ilustrações, por favor, entrem em contato conosco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.